Senhores vereadores, público presente nesse auditório, também aqueles que acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo, pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 41ª sessão ordinária de hoje, dia 12 de novembro de 2018. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, foi levado a efeito no último dia 5 de novembro. Havendo consenso do plenário quanto ao pedido de dispensa, coloco tal ata em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada pela maioria dos vereadores e registra a ausência do representante Alessandro Rossi Bertazzi. Matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 1075/2018, em atenção ao requerimento número 396/2018, do vereador Miguel Brajoni, solicitando informação sobre a nomenclatura das vias públicas do bairro Recreio de São Lázaro e inexistência de placas de identificação e de sinalização de trânsito. Ofício número 1076/2018, em atenção ao requerimento número 399/2018, do vereador Miguel Brajoni, solicitando informações em relação à segurança dos alunos na entrada e saída das escolas do município. Ofício número 1077/2018, em atenção ao requerimento número 409/2018, do vereador Miguel Ismael da Silva, solicitando informações se existe cronograma para a execução de ações indicadas pelo Legislativo. Ofício número 1078/2018, em atenção ao requerimento número 412/2018, do vereador Marcelo Zanin e Miguel Brajoni, solicitando informações sobre implantar sentido de mão única nas ruas dos bairros Jardim Santa Rosa 1 e 2. Ofício número 1079/2018, em atenção ao requerimento número 413/2018, do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando informações sobre a possibilidade de instalar braços de iluminação em postes da rua São Sebastião. Recebidos dos senhores vereadores requerimentos. Requerimento número 438/2018. Senhor presidente, requero a vossa excelência obedecidas às normas regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de solicitar informações se existe previsão para a construção de lombadas e ou projetos para a instalação de radares ao longo da Avenida Rodolfo Streit. Justificativa. Desde a implantação da duplicação desta importante avenida, o local não recebeu nenhuma ação preventiva quanto à redução da velocidade. Existem placas indicativas do limite de velocidade, mas muitos motoristas desrespeitam, causando sérios riscos de acidentes, lembrando que no local existe pista de caminhada e, principalmente com a chegada do horário de verão, muitos pedestres e adeptos da prática de esportes utilizam o local para caminhadas e os aparelhos de academia ao ar livre existentes nesta avenida. Plenário Ciro Ignazes, 8 de novembro de 2018, Renato Pires da Rosa, vereador. Requerimento 438 do vereador Renato Pires da Rosa está em discussão. Com a palavra o autor da matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, meu boa noite. Senhor presidente, esse requerimento, conforme foi lido agora, aquela avenida Rodolfo Streit ficou um convite para a velocidade. Uma avenida nova, sem buracos, uma pista lisinha, e a gente passa ali, dá até uma vontade de esticar um pouquinho, na verdade. Mas a gente não faz isso. Mas tem muitas pessoas, muitos motoristas que aproveitam da pista, do que a pista oferece, e acabam colocando em risco a vida dos pedestres que ali transitam. E principalmente agora, com a chegada do verão, com o horário de verão, muitos são os adeptos de caminhadas, as pessoas aproveitam agora este horário para fazer caminhada ali naquela avenida, ao longo da avenida, então é um perigo iminente. Então fica aí essa dica para o Executivo, para que ele possa fazer algo em benefício da população, para que se evite ali futuros acidentes. Muito obrigado.
Requerimento continua em discussão, que será preenchida desta feita pelo vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunidade FM, uma boa noite. Gostaria de subscrever seu requerimento, vereador. Infelizmente, foi o que nós falamos aqui. Em alguns locais que já tiveram alguma campanha no passado, ou que tem uma outra cultura a nossa população, você não precisa colocar radar, você não precisa colocar lombada, mas infelizmente não é a realidade nossa, tá? De Porto Ferreira. Nós, enquanto o nosso povo ainda, algumas pessoas não respeitarem o limite, não respeitar as regras, a sinalização de trânsito, nós precisamos ainda fazer lombada, multar, ter algumas medidas desta forma. Então, vereador, parabéns pelo requerimento. Eu, a semana passada, também fiz ali na Rudolf Streit, mas para limpar. Hoje eu vi que estavam limpando o canteiro central, parabenizar aí, pedir para o Maquininha, para o Gideon levar ao prefeito, e aproveitar e fazer o pedido para aquelas luzes verdes que ficam no meio do canteiro, que estavam quase todas apagadas, para poder, já que está limpando o canteiro também, já para poder pedir a solicitação para mantê-las acesas também. Requerimento 438 continua em discussão, desta vez será preenchida pelo vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, todos que nos escutam através do site do Poder Legislativo, Paulo com a comunidade FM também, eu vou subscrever, vereador Renato, este requerimento, porque um grande amigo, né, comentou algo semelhante comigo essa semana passada, e eu também tenho encontrado um grande grau de periculosidade ali na Avenida Rudolf Streit, principalmente, né, no finzinho dela. Infelizmente, como disse aqui o vereador Gustavo, vou falar da minha cidade, do meu município, e aqui, na qual a gente tem livre acesso para andar, existe uma preocupação muito grande, porém, da minha pessoa, o descontrole, não sei, o porquê que esses jovens, a maioria eu digo jovens porque eles são um pouco mais ousados, ele tem essa vertente de andar ou acelerar além do limite. E que o próprio instrutor ali, na autoescola, que quando ele passar ali em alguns pontos da cidade, ele possa até de estar soltando um informativo, um panfleto, um flyzinho para cada um, para que eles possam se conscientizar uns pontos críticos, uns pontos que talvez, já que a placa não tem sinalização, e essa vertente, infelizmente, não consegue reeducar esse elemento, então, quem sabe, aí a gente começa a semear, né, uma sementinha nos próximos condutores, seja ele de veículo de pequeno, grande porte. Então, eu quero, sim, subscrever este requerimento, e é pauta de um pouco mais além de que simplesmente fazer uma lombada, mas a gente trazer um trabalho de conscientização aqui para o nosso município. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu quero dar os parabéns ao vereador Renato. Renato, infelizmente, nós temos que fazer lombada mesmo, assim como falou o vereador Gustavo. Gustavo, para frear a velocidade desse pessoal, infelizmente, temos que colocar redutores de velocidade ali, porque o único meio de induzir as pessoas a não correr nas vias e causar graves acidentes para os outros é pôr obstáculos naquelas ruas. Então, eu tenho ali também, ali
ali no Antônio Mendonça Salvador, no Centenário, pedido de 2 até 3 lombadas, mas pelo menos 2, saiu uma. E tenho certeza que um pouco mais para frente vai sair a outra. Precisamos sim, porque todos os bairros estão pedindo lombada, estão pedindo, porque a velocidade aí do pessoal é muito grande. Eu agradeço o pessoal. Matéria ainda está em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 439/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre concursos públicos. Número 1. Quais os cargos que ainda estão com seus concursos públicos válidos a serem convocados, possíveis candidatos que foram classificados? Número 2. Existe previsão de novas convocações de classificados nos referidos concursos? Se sim, por favor, especificar. Número 3. Existe previsão para a realização de novos concursos públicos até o final de 2019? Se sim, especificar cada um deles. Plenário Ciro Ignátios, 8 de novembro de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento 439, de autoria do vereador Gustavo Braga, que solicita informações sobre concursos públicos em andamento, está em discussão. Em votação, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 440/2018, senhor presidente. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado à Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, no sentido de solicitar informações sobre como é feita a manutenção preventiva da frota do transporte público no município. Número 1. Qual a periodicidade que a empresa prestadora de serviços faz as manutenções preventivas nos veículos e de que tipo elas são? Mecânica, elétrica, troca de pneus ou outras? Número 2. São encaminhados laudos de vistoria à agência que comprove a realização das mesmas? Justificativa. Esse vereador presenciou veículos do transporte público circulando com faróis e lanternas queimadas, o que suscitou os questionamentos visando a segurança dos munícipes que se utilizam desse serviço. Plenário Ciro Ignátios, 8 de novembro de 2018, Antônio Carlos Correia, vereador. Requerimento 440 do vereador Antônio Carlos Correia está em discussão, que será preenchida por ele mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, Rádio Comunidade FM, uma boa noite a todos. Esse requerimento, presidente, é que segunda-feira, por exemplo, eu saí daqui da Câmara, acho que 9h30, 10 horas da noite, não me lembro, ali no farol já encontrei com o nosso circular, a transporto, todas as luzes apagadas, né? E ele desceu para o Cristo Redentor ali, sem dar seta, pisou no freio, fui atrás dele para ver até onde ia, se ele ia acender, se tinha esquecido. Pisou no freio lá embaixo, lá a luz do freio também não funcionou. Falei, meu Jesus, perigosíssimo, né? E também tem alguns ônibus ali na Dona Balbina, ali que eles param no meio do caminho, né? E não deixa o trânsito fluir. Então, eu não sei o que está acontecendo, como é feita a fiscalização no nosso transporte público, que está, sei lá, está deixando a desejar. Então, eu estou chamando a atenção lá da agência reguladora para que tome providência quanto a isso. Do mais, muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Desta vez, será debatido pelo vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, também gostaria de subscrever, Toninho. Eu vou um pouco mais além. A velocidade. A velocidade que os ônibus estão passando, porque as nossas ruas elas não suportam essa velocidade. Nós falamos agora do requerimento do vereador Renato sobre lombadas, justamente para tirar um pouco a velocidade. E
depois da minha palavra livre final, senhor presidente, eu vou entrar nesse assunto, mas para falar das ações aí da seção de mobilidade urbana, qual eu estou com a matéria aí para poder falar. Agora, a velocidade dos circulares, elas estão, em algumas ruas são assustadoras. Eu não sei se eles têm o horário para cumprir desse jeito, se atrasa demais, mas do jeito que está, eles não estão dando conforto à população, eles estão atrapalhando a população. Tá? Então eu quero subscrever o seu requerimento, nós vamos mais além também com a velocidade sobre o que eles estão fazendo. Vamos pedir para o nosso amigo Elcio, tá, da agência, para dar uma cobrada em cima disso, porque já teve acidentes, esses dias atrás tinha um ônibus com uma moto no chão, além de causar sérios riscos, também acaba atrapalhando mais ainda a velocidade do que acabar ajudando, tá? Boa noite. Matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Donizete Pereira. Eu também queria subscrever esse requerimento também e quero que o presidente, senhor presidente, os vereadores, unidos com o povo, porque realmente vou naquela toada de novo. Antônio Mendonça Salvador ali na Ignácio Décio, ali na descida ali é muita velocidade, o ônibus desce com tudo ali. Uma vez eu falei aqui que os cachorros lá até diminuiu, porque passa, mata mesmo. 4 acidentes que teve ali com criança e foi parar no pronto-socorro com esfolação. E a hora que vai parar no cemitério? De quem é a responsabilidade? Então, realmente, temos que colocar a lombada. Eu peço aqui, até o Maquininha, na Antônio Mendonça Salvador, que venha mais uma lombada ali, urgentemente, pois a matéria requer mesmo. Requerimento ainda está em discussão? Em votação? Foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Gideon dos Santos e Gustavo Braga deixaram seus votos favoráveis. Requerimento número 441/2018. Senhor presidente, requiro a Vossa Excelência obedecidas às normas regimentais que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre a Avenida Totó Ramos. Número 1. Há previsão para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica ou pavimentação ecológica composta por bloquetes na Avenida Totó Ramos? Em caso positivo, em qual prazo de tempo? Número 2. Com relação à drenagem de águas pluviais, a administração tomará alguma providência? Vide fotos anexa. Justificativa. Moradores da citada avenida têm se queixado que quando chove, a via fica inundada, prejudicando a locomoção no local. Plenário Sindignatos, 8 de novembro de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 441 do vereador Ismael Miguel da Silva, que solicita informações sobre a Avenida Totó Ramos, referente à pavimentação e drenagem, está em discussão, que será preenchida por ele mesmo. Senhor presidente, vereadores, público presente, venho eu fazer menção quanto a este requerimento. Ali na Avenida Totó Ramos, é uma calamidade que vem há muito tempo acontecendo ali. Já passaram 2 prefeitos. Até o presidente Miguel Bragioni fez um requerimento na gestão do ex-prefeito Maurício, da Renata. Mas em 2013, na verdade, foi feito um requerimento semelhante e até veio uma resposta. E nada se fez até agora. Qualquer chuva simples, uma chuva simples, não é temporal não, uma chuva simples, alaga ali ao ponto dos moradores não ter acesso a sair da sua casa. Ou, se não, usar um barquinho, tá? Para que eles possam sair. Então, o que acontece? Eu gostaria, se houvesse a possibilidade, com carinho,
com muito afeto e com consideração àqueles moradores, senhor prefeito, Gideon também está aqui, o líder do governo, se pudesse, de uma maneira humana, eu digo isso porque eles pagam imposto, são homens, mulheres, têm crianças, como a nossa família, como a minha casa. O que você quer? Quando acontece algo de caótico ou uma calamidade nas suas imediações do seu bairro, você gostaria que houvesse, na verdade, no mínimo, um respaldo do município, com escoamento, ou se tivesse uma galeria de água, ou um asfalto, um bloquete, como foi dito, e ali nada disso tem, e já foi feito o requerimento. Eu gostaria de uma atenção aí, urgente, porque não é possível olhar aquilo e nós, como vereador, olhar e achar que é tudo normal e um dia vai acontecer. Quando é que isso há de acontecer? Eu gostaria dessa resposta, que o prefeito se posicionasse, o executivo também, eu tenho certeza que ele vai se preocupar sim, e eu fiz este requerimento e eu gostaria até então, na qual, quando eu tiver a resposta, vir a essa tribuna e explanar semelhante. Requerimento 441 continua em discussão. Vereador Ismael, como muito bem lembrado, há anos, em 2013, entrei com um pedido alusivo a essa avenida, preocupado justamente com esse teor aqui apresentado nas fotografias que o senhor anexou junto ao requerimento. E o problema, pelo visto, pelo que o senhor atualizou, continua. A administração nada fez. Esperamos que, com base aqui no requerimento que o senhor apresentou e que subscrevi, a administração nos posicione de uma maneira eficaz quanto à serventia e ao serviço público necessário para aquela região. Requerimento 441 está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores e eu registro a ausência do vereador Antônio Carlos Correia. Requerimento número 442/2018. Senhor presidente, requeiro a vossa senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao senhor Caio Alexandre Luiz Assis Mantovani, presidente da Sociedade Cultural de Porto Ferreira, Clube de Campo das Figueiras, parabenizando-o pelas doações feitas ao solar dos jovens de ontem e ao Hospital do Câncer de Barretos. Os donativos foram arrecadados com o público que prestigiou o 7º Festival de Dança, ocorrido nos dias 26 e 27 de outubro. No dia 5 de novembro, o gestor Claudinei Bissoli e o coordenador de esportes, Juliano Spagnolo, fizeram a entrega de produtos ao solar dos jovens de ontem, no qual foram doados 412 kg de arroz, 101 kg de feijão, 6,5 kg de macarrão, 12 kg de açúcar, 31 unidades de desinfetante e água sanitária, 25 litros de álcool, 36 unidades de shampoo e hidratante. Já no dia 6 de novembro, por ocasião da palestra sobre prevenção ao câncer, realizada no Salão Social do Clube, a viúva do saudoso vice-presidente Ivan Burian, Ana Silva de Moraes Leitão Burian, realizou a entrega de 167 kg de pó de café a representantes do Hospital do Câncer de Barretos. Plenário Sirignatos, 8 de novembro de 2018, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. Requerimento 442, parabeniza o Clube de Campo das Figueiras pelas doações feitas ao Solar dos Jovens de ontem e ao Hospital do Câncer de Barretos, de minha autoria, está em discussão. Em votação, requerimento aprovado pela maioria dos vereadores, eu registro a ausência dos representantes Gideon dos Santos e Antônio Carlos Correia. Requerimento número 443/2018, senhor presidente. Requeiro a vossa excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a respeito dos túmulos do cemitério da Saudade. Número 1. A prefeitura possui um levantamento dos túmulos históricos do cemitério da Saudade, se sim, quantos são e onde estão localizados, apresentar em cópia de planta. Número 2. A administração possui um levantamento dos túmulos abandonados do respectivo cemitério? Se sim, quantos são e onde estão localizados?
Número 3. Considerando a possibilidade de instituir a preservação da arte tumular ferreirense, o que pensa a Prefeitura sobre a manutenção de alguns desses jazigos históricos? Número 4. O CONDEPAT está organizando para opinar sobre a preservação desses túmulos. Em caso positivo, solicito o envio da presente matéria a este Conselho Municipal. Plenário Signatos, 8 de novembro de 2018, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. Requerimento 443, de minha autoria, que solicita informações a respeito dos túmulos do Cemitério da Saudade. Está em discussão. Senhores vereadores, o requerimento em tela, ele se motiva por um fator. Há alguns anos, talvez em 2013, 2014, eu tentei, pessoalmente, em loco, fazer um levantamento dos túmulos, dos jazigos históricos existentes no Cemitério da Saudade. E o objetivo era a preservação desses jazigos, visando a criação no município de uma arte tumular, até como uma espécie de circuito turístico. Nós não temos, infelizmente, no Cemitério da Saudade, túmulos com aquelas onipotências, com aquelas imagens que realçam e que destacam sobremaneira. Temos um ou outro. No entanto, alguns desses túmulos do cemitério ainda existentes, sendo que muitos foram destruídos, inclusive a arte secular, a arte italiana que existia sobre a lápide, são de personalidades ferreirenses. Ali tem um túmulo de um ex-prefeito, Matias Gomes Cardoso, que faleceu sem deixar filhos, e que a família do coronel Procópio de Araújo Carvalho doou aquele túmulo ao Matias, que ali ainda está preservado. Ali existe um outro túmulo que faz uma homenagem na lápide, cujo epitáfio diz que a pessoa ali enterrada foi garibaldino, serviu ao exército do Garibaldi. E isso é curiosidade, é fato histórico de representatividade não só de Porto Ferreira, como nacional. E o objetivo qual é? Se a Prefeitura pode fazer um levantamento desses túmulos que são abandonados, que não possuem familiares no município, quais são esses túmulos, onde estão localizados e se há um interesse pela administração, incluindo aqui uma comunicação ao CONDEFAT, se ainda estiverem em organização, para tombar esses túmulos, preservando, tombar no sentido de preservação, preservando e divulgando essa arte tumular existente, muito tímida, mas existente em nosso Cemitério da Saudade. É esse o objetivo da matéria, ora em comento. O requerimento 443 está em votação. Foi aprovado pela maioria dos vereadores. Eu registro a ausência do vereador Gideon dos Santos. Requerimento número 444/2018. Senhor presidente, em se tratando dos motoristas de ambulâncias que utilizam os veículos do setor de transportes da saúde e 192 PAN, incluindo os que dirigem a ambulância do pronto-socorro, requeremos a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Número 1. Em setembro, a jornada dos motoristas correspondia a 12 horas. Em outubro vigente até a presente data, ocorreu a alteração desta jornada. Considerando o reclame de alguns condutores de veículos do Poder Executivo, qual é o fundamento legal dessa modificação pela Prefeitura? Número 2. O que a administração pensa sobre a manutenção das 12 horas para os motoristas e qual foi a benfeitoria à Prefeitura a partir da alteração para 8 horas? Plenário Signatos, 8 de novembro de 2018, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador, Marcelo Ozelin, vereador. O requerimento 444, de minha autoria, acompanhado pela autoria do vereador Marcelo Ozelin, que solicita informações sobre a alteração da jornada dos motoristas de ambulância, está em discussão. Em votação. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Registro a ausência do representante Gideon dos Santos. Requerimento número 445/2018. Senhor presidente, com relação a um bueiro situado na rua Antônio Mendonça Salvador, bairro Jardim Centenário, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado o presente documento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, visando o seguinte esclarecimento. Número 1. Conforme o reclame de um munícipe e fotos anexadas,
A tampa de um bueiro instalada na supracitada rua se solta toda vez que um veículo trafega sobre a mesma. De acordo com a informação, o fato acabou atingindo o veículo do condutor, causando avarias no automóvel. A preocupação ainda recai sobre possível caso de acidente envolvendo outros veículos ou motos e bicicletas. A administração tem ciência do defeito ocorrente no local? Número 2. Quando serão feitos os reparos necessários a fim de evitar qualquer acidente? Plenário Ciro Ignatius, 8 de novembro de 2018, Miguel Brajome Lima Coelho, vereador. Requerimento 445, que solicita informações sobre a tampa solta de um bueiro situado na rua Antônio Mendonça Salvador, bairro Jardim Centenário, de minha autoria, está em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, os requerimentos 446 e 447, ambos de autoria do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, solicitam que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar, o primeiro pelo falecimento do senhor José Ailton de Oliveira e o segundo pelo falecimento do senhor Adilson Sérgio Rossi. Ambos os requerimentos recebem despacho favorável desta mesa. Moções. Moção de apoio número 14/2018 do vereador Gustavo Braga, parabenizando o deputado estadual Campos Machado e o secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Souto Madureira, pela liberação de recursos no valor de R$1 milhão a serem investidos no espaço onde se encontra o Campo do Cruzeiro, projeto denominado Parque do Amanhã, para a ordem do dia da próxima sessão. Indicações. Indicação número 406, de 2018, do vereador Miguel Bragione, sugerindo a fiscalização para limpeza de terrenos na rua Antônio Liberal, no Parque Residencial José Gomes. 407, do vereador Gustavo Braga, sugerindo a construção de sarjetão na confluência das ruas Francisco da Rocha Cupido e Hans Beran, no Jardim Alto do Serra d'Água. Número 408, do vereador Gustavo Braga, sugerindo a construção de sarjetão na confluência das ruas Francisco da Rocha Cupido com a rua João Vicente de Araújo, no Recanto Bela Vista. Número 409, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo estudo de viabilidade para a construção de uma lombada na rua Francisco Denunci, nas proximidades do número 427, no Jardim Progresso. Número 410, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo a viabilidade para proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da rua Francisco Denunci em toda a sua extensão. Número 411, do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando a colocação de sinalização de trânsito, indicando uma depressão na rua Valentim Fratini, trecho compreendido entre as ruas Luciano Rissato e Álvaro Américo da Silva, no Parque Residencial Porto Belo. Palavra livre inicial. Inscrito para uso da palavra livre inicial, vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação e aqui na Câmara, uma boa noite a todos. Gostaria de usar a palavra livre inicial para falar a respeito de uma publicação do senhor prefeito esse final de semana, a respeito de pacientes que ficaram até tarde na cidade de Araraquara. Eu também comungo do mesmo pensamento do senhor prefeito, onde se diz que tem que ser apurados os fatos e que não é admissível que os pacientes que saem de suas residências para tratamento fora do município fiquem tanto tempo assim. Então, conversei hoje de manhã com a secretária de Saúde, Vera Vesoli, a quem me disse que foi instaurada uma sindicância, onde os fatos serão apurados e eu irei pessoalmente acompanhar e trarei aqui nessa tribuna o resultado final desse inquérito.
fico extremamente chateado, porque, como todos sabem, faço parte como atendente lá na Secretaria de Saúde e tenho conhecimento e por muitas vezes vejo vários pacientes ali. E como disse, acho que o prefeito, foi um desabafo do prefeito, ele tem razão no que ele disse, e que realmente a gente acaba ficando um pouco frustrado na questão dos veículos, que realmente foram vários veículos para a saúde, principalmente esse ano, né? Essa gestão veio muitos veículos para a saúde, 3 desses veículos eu tive participação na vinda desses veículos, mas que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, houve um erro aí, será apurado, e posteriormente aí eu virei e relatarei aí o final desse imbróglio aí. Encerrada a palavra livre inicial, solicito ao plenário dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia a fim de deliberarmos sobre algumas matérias. Havendo consenso do plenário quanto ao pedido de dispensa, entramos em ordem do dia e nós temos em inicial apreciação a segunda discussão do projeto de lei complementar número 17, que altera o anexo 2 da lei complementar número 88, de 13 de novembro de 2009. Ocorre, senhores, que hoje, às 15 horas e 24 minutos, foi dada a entrada de um ofício aqui na Câmara Municipal, pelo Poder Executivo, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 17. E eu estava averiguando aqui junto do jurídico da Casa, porque não consta a motivação do pedido de retirada. Mas, extraoficialmente, o que chegou, segundo a apuração do próprio jurídico, foi que a Prefeitura teria encaminhado o projeto com um erro. Como é a segunda discussão, eu submeto o pedido de retirada em votação. No entanto, antes eu coloco em discussão. Em votação, portanto, foi aprovado por unanimidade o pedido de retirada do projeto de lei complementar número 17 de 2018, que teria uma segunda discussão na sessão desta noite. Temos agora a apreciação, também segunda discussão, do projeto de lei complementar número 18, que altera o anexo 1 da lei complementar 101, de 19 de novembro de 2010. Está em discussão, em votação. O projeto de lei complementar número 18 foi aprovado por unanimidade. Emenda aditiva número 1 da Comissão de Justiça e Redação ao artigo 2º do projeto de lei complementar número 16. A emenda aditiva, ela apresenta o período de noventena. É apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, formada pelos vereadores Marcelo Zelim, Francisco Donizete Pereira e Gideon dos Santos. Tem o seguinte teor: esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. A emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar número 16, projeto este que dá nova redação aos artigos 195 e 196 da Lei Complementar 77 de 2007, que trata do Código Tributário do município de Porto Ferreira. A emenda aditiva está em discussão. Em votação, a emenda aditiva foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar número 16, de Projeto 16. O vereador Gideon dos Santos está solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 16. Eu devolvo ao plenário
A apreciação, inicialmente a discussão pelo pedido do vereador. Está em discussão? O vereador Gideon dos Santos manifestará sobre o pedido de retirada. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham do veículo de comunicação. Esse projeto de lei 16, ele vem uma alteração de uma taxa, a qual, em conversa com o executivo, acabamos, no caso, a entender que a cobrança estava um pouquinho fora da possibilidade do comerciante. Então, assim, conversando com o executivo, vendo a possibilidade, ele, em atendimento ao nosso pedido, vimos também alguma manifestação de alguns dos pares preocupados com essa questão. Então, pedi a retirada por isso, para que a gente consiga dar uma adequada, conversando com o Poder Executivo, e ele viu que há uma possibilidade de estar alterando algumas partes dessa cobrança dessa taxa à municipalidade, trazendo assim uma melhor comunidade aos comerciantes. Por isso que pedi a retirada do projeto. Eis aqui a minha justificativa e conto com a colaboração dos pares, se puderem aí estar conosco, eu agradeço. Com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, quero aqui parabenizar, agradecer ao vereador Gideon, porque até fui pego meio de surpresa quando cheguei aqui nessa casa, alguns colegas falando que teria uma sobretaxa um pouquinho alta aí, em alguma coisa, né? Então o vereador Gideon, pelo menos, já deu uma explanada e uma aliviada para a gente sobre isso também. Tá? Com a palavra o vereador Marcelo Zelim. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha pelos meios de comunicação e até agora na Câmara. Vereador Gideon, parabéns pela retirada. No momento que atravessamos de crise e onde a gente vê vários comércios fecharem as portas por conta de taxas, a gente vê aí a sensibilidade do Executivo nessa retirada aí e uma nova discussão. Tá? Com a palavra o vereador Alan João Orlando. Você vai se manifestar? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação, boa noite a todos. Bom, nós temos aqui, portanto, em relação à retirada do projeto, né, de lei complementar número 16 de 2018, o que eu não entendi muito bem o posicionamento do vereador Gideon, haja vista que o mesmo é integrante da Comissão de Justiça e Redação, entende-se que leu o projeto, havia entendido o projeto, deveria ter levado a questão para o Executivo, mas esperou a matéria vir à pauta e vir a plenário para poder entrar em discussão e solicitar essa retirada. Com certeza, o projeto, ele tipifica, né, abre um quadro, detalhando o funcionamento de estabelecimentos, só que no tipo 2, que mantém da lei anterior, da lei que está em vigência hoje, ele aumenta a porcentagem da tributação, de 30% para 40%. Então, eu só vi como incoerente a fala do vereador Gideon, haja vista que o mesmo compõe a comissão, e agora só esperou entrar em plenário para poder solicitar a retirada. Acho que o senhor deveria ter feito isso daí na semana passada, que ainda estava com prazo, estava na comissão, deveria ter dialogado com o Executivo, é a minha opinião. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação e que se fazem presentes, uma boa noite. Projeto de lei um pouco polêmico.
entendo a necessidade da Prefeitura de fazer as adequações. De uma certa forma, entendo a situação do prefeito, a dificuldade que ele vem encontrando em administrar a cidade, mesmo porque o que acontece? A dificuldade ela está situada em todos os municípios do nosso país, né? Então, logicamente, o prefeito está fazendo o papel dele. O projeto era para ser votado hoje, vou acatar o pedido de retirada do vereador Gideon, mas já quero deixar claro aqui, não voto aumento de tributo. Tiver projeto de lei aumentando o tributo, me desculpem. A situação econômica do país é caótica, o pessoal está com a corda no pescoço, eu vivencio isso quase que diariamente, porque tenho vários amigos, pequenos empresários, pequenos comerciantes, donos de lanchonete, donos de farmácia, que não estão suportando a carga de impostos. Então, nesse momento, apresentar um projeto de lei pedindo aumento de porcentagem, como o vereador Alan citou aqui, me desculpa, não vou votar a retirada do projeto, mas já estou antecipando meu voto. Na próxima vez que o projeto entrar em votação, infelizmente eu não posso votar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu tenho uma pessoa que é inquilino meu num prédio comercial que eu tenho. Uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Essa pessoa chegou em mim na hora do almoço hoje e falou para mim, Dentinho, me desculpa, eu não estou aguentando pagar água, pagar força, pagar aluguel, pagar imposto, pagar salário de funcionário, pagar tributo, pagar INSS, fundo de garantia. Então, isso daí vem acontecendo com a gente diariamente. Eu seria injusto com a população e com os comerciantes da nossa cidade se votasse contrário. Vou votar pela retirada do projeto, mas já estou adiantando. O projeto vai chegar aqui, eu vou votar contra. Com a palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente e a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, através da Rádio Comunidade FM, através do site do Poder Legislativo. Eu sou contra a retirada do projeto, haja vista que o projeto já está tramitando na Câmara aí há alguns dias. Foi dado um parecer favorável por esse projeto, inclusive pelo nobre vereador que pediu a retirada. E eu sou a favor de hoje já derrubar esse projeto. Porque não é possível a crise que nós estamos vivendo e o prefeito mandar um projeto para cobrar mais imposto, aumentar o tributo dos comerciantes. É inadmissível uma coisa dessa. Nós vamos estar praticamente onerando 80%, 90% do nosso comércio. Bares, postos de combustíveis, farmácias, açougues, supermercados, sorveterias, padarias e outros mais. Que já estão funcionando com a corda no pescoço, tendo que pagar o valor que já paga. Imagina aumentar mais 10%, de 30% para 40%. Então, eu sou a favor de hoje votar esse projeto, e eu tenho certeza que cada um aqui, os vereadores serão conscientes, e sabendo que vai prejudicar os comerciantes, e não é só os comerciantes, não, vai prejudicar os munícipes também. Porque se subir o imposto, ele vai ter que subir a mercadoria e o munícipe vai pagar mais caro. Então, eu acho que os nobres pares aqui, os colegas, já deveria deixar ir para o plenário e já derrubar esse projeto aqui hoje. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, é muito sério, né? Quando se trata de um projeto nessa propositura,
que venha causar um impacto, principalmente na classe empresarial. E nós estamos, sim, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas em dizer que a classe empresarial, comercial, está tudo bem, está tudo ótimo. E eu vi até alguns amigos, né, solicitando aqui o agradecimento, até então, pela retirada do projeto. Mas deixa eu dizer uma coisa, pelo que eu entendi, esse projeto ele vai ser retirado, mas tem uma proposta de voltar para essa Casa de Leis. Talvez diminuindo aí um pouco o valor. Eu já sou também, quero me posicionar aqui, não sou a favor de nenhum por cento de aumento no momento. Vamos esperar a economia, vamos esperar, né, o tempo hábil para que venha esse ajuste, né, esse projeto ele possa talvez retornar aí nas futuras gestões, mas agora nesse exato momento eu quero até antecipar também ao executivo que tem a proposta de voltar esse projeto nessa casa, que se depender desse vereador, nesse momento atual, eu não vou aprovar nenhum tipo de projeto que venha criar aos cofres daqueles comerciantes, aqueles que estão vendendo o feijão para comprar o arroz, para sustentar aí o empregado e manter o serviço na qual já gera, né, essa renda, essa receita para o nosso município. Continua em discussão? Senhores vereadores, vamos dirimir algumas dúvidas, até por estar conversando com colegas aqui que estão me indagando sobre isso, sobre aquilo. Há um projeto de lei hoje para ser votado. Projeto de lei complementar número 16. Perfeito? Esse projeto de lei complementar, ele tem duas sessões de votações. O vereador Gideon dos Santos, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, pediu a retirada da apreciação do projeto. Certo? O Executivo encaminhou um projeto de lei para essa casa. Como o Executivo encaminhou o projeto de lei, o projeto tem que ser apreciado pelo Poder. No entanto, o vereador Gideon dos Santos, no momento da discussão do projeto, nem comecei com a discussão do projeto, ia iniciar, o vereador pediu a retirada do projeto de lei complementar, porque entende a majoração aí do imposto e o prejuízo da população. Quando o vereador solicita a retirada do projeto, que eu vou submetê-la em votação a todos os senhores, existem duas circunstâncias. Uma, o pedido que ele fez de retirada vai ser aprovado ou rejeitado pelo Poder, e em sendo aprovado pelo plenário, o projeto vai ficar sobrestado, vai ficar paralisado. A outra possibilidade é, nesse período em que o projeto ficar paralisado, diante do pedido de retirada do vereador, o Poder Executivo pode encaminhar para a Câmara um ofício, porque ele é o competente para tanto, solicitando a retirada do projeto. Certo? Isso é o que norteia o pedido de retirada do vereador. Agora, o pedido de retirada, eu faço esse comentário e essa elucidação com base até no que os senhores anteciparam. Ele não tem nada a ver com a votação do projeto. Ora, o projeto deu entrada no Poder. Se os vereadores entenderem por bem a apreciação do projeto e a sua aprovação ou a sua rejeição, pronto. O vereador irá manifestar o seu voto pelo projeto, a favor ou contrário ao projeto. Aí quem estará em discussão é o projeto de lei, e não o pedido que ele se tornou acessório desse principal. Por que eu digo isso?
Digo isso porque, em sendo a circunstância de votação, ainda existem duas possibilidades. Numa possibilidade do projeto ser aprovado em primeira discussão, existe a segunda discussão. Há uma abertura. E o que eu estou tentando entender, particularmente, agora enquanto vereador, é essa blindagem ao projeto de lei, sendo que os senhores são contrários ao mérito do projeto de lei, como o vereador Sérgio disse. Então, se os vereadores são contrários ao mérito do projeto de lei, eu me indago por que a blindagem do pedido de retirada do projeto de lei. Mas obedeço, naturalmente, ao que o plenário decidir e levanto essa situação até para tentar dirimir alguma dúvida que possa ter percorrido por algum colega. O pedido de retirada do projeto de lei, em comento pelo vereador Gideon dos Santos, está em votação. Os vereadores que forem a favor do pedido de retirada do vereador Gideon dos Santos, permaneçam sentados. Os vereadores que forem contrários ao pedido de retirada, que se levantem. Muito bem. O pedido de retirada do projeto de lei pelo vereador Gideon dos Santos foi aprovado pela maioria dos vereadores, contando com a rejeição ao pedido pelos representantes Alan João Orlando e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Gustavo. Moção de aplauso número 13 de 2018, do vereador Gustavo Braga, parabenizando o deputado federal Nelson Marqueselli pelos relevantes serviços prestados ao município de Porto Ferreira durante os 7 mandatos como parlamentar em Brasília. Esse é o conteúdo da moção de aplauso, assinada pelo vereador Gustavo Braga e subscrita por todos os representantes. E eu coloco tal moção em discussão. Com a palavra, o autor da matéria. Senhor presidente, vereadores, público presente, agradecer a todos os colegas que assinaram essa moção de aplauso. Nelson Marqueselli, por 7 mandatos, deputado federal aqui de Pirassununga. Pai dele nasceu em Porto Ferreira, tem um comércio que atinge Porto Ferreira há mais de 40 anos. Geraldo Vicêncio foi presidente da Paz, lá teve no Solar, sabe quanto que precisou de Nelson Marqueselli em Brasília. O Zé Duz, quando foi vereador também, está aqui com a gente, sabe que já precisou de Nelson Marqueselli em outras épocas passadas. Assim como o Ederli do Hospital Dona Balbina, que estavam me falando aqui de quanto o deputado ajudou também o hospital. Tem as falhas? Lógico. Tem seus defeitos? Naturalmente. Deu prazo, 7 mandatos. Isso não estraga o que fez de bom para a nossa cidade. Recebeu o título de cidadão de Porto Ferreira aqui nessa casa e eu quero agradecer imensamente ao deputado federal Nelson Marqueselli por tudo que conseguiu trazer para Porto Ferreira. Obrigado, vereadores, por aprovarem essa moção de aplauso. Moção de aplauso continua em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero parabenizar o nobre vereador Gustavo Braga pelos trabalhos relevantes prestados pelo deputado Nelson Marqueselli. Quero parabenizar por essa iniciativa. Ele que, ano após ano, tem aí se mostrado ser um ferreirense de coração e trazido benfeitorias, trazido obras, independente de sigla partidária, independente de prefeito que estivesse aqui, e ele sempre esteve do lado do povo ferreirense, é digno dessa moção. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Quero parabenizar aqui ao vereador Gustavo por esse, estamos apoiando, porque
7 anos, 7 mandatos, é um tempo muito grande na casa, com altos e baixos, mas sempre contribuiu com o nosso município, esteve aí sempre à disposição, de quando Porto Ferreira precisou, através do nosso hospital também. Então temos aqui que ser grato a quem nos ajuda, ao asfalto do Cristo Redentor, o atual asfalto também, veio através do deputado Nelson Marcheselli. Então aqui estamos apoiando essa moção de aplauso, porque sabemos que 7 mandatos não é para qualquer um estar à frente do Legislativo. Então, está aí o nosso apoio, vereador Gustavo, os parabéns por essa iniciativa. Moção de aplauso continua em discussão? Em votação? Foi aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, inscrito em primeiro lugar na palavra livre final, o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar, sim, parabenizar todo o trabalho que o deputado Nelson Marcheselli fez durante todos esses anos aqui na cidade de Porto Ferreira. Meu pai, o senhor Bertazzi, que foi amigo do Nelson Marcheselli, foi na escola com o Nelson Marcheselli, amigo pessoal do meu pai. Meu pai sempre foi um grande amigo e um fiel eleitor do deputado Nelson Marcheselli. Nos últimos anos aí que andou dando uma pipocada. Mas assim, parabéns por tudo aquilo que ele fez, um extenso trabalho, lembrando lá da construção do CAI, que na época que o Carlos Teixeira era prefeito, e demais, vários outros recursos que o Marcheselli trouxe aqui para a cidade de Porto Ferreira. A gente não poderia deixar aqui de agradecer ele por tudo aquilo que ele fez aqui pela nossa cidade de Porto Ferreira. Leve esse cumprimento a ele, viu, Gustavo? Queria solicitar também, Prefeitura Municipal, nosso amigo Maquininha aí, um serviço de roçagem e campinagem lá na Praça da Rodoviária. Tivemos a semana passada aqui debatendo um requerimento, se eu não estiver enganado, do vereador Toninho Correia, tratando lá da Praça da Rodoviária. Agora eu estou vindo aqui com uma demanda da Estação Rodoviária, me desculpe, e agora eu estou vindo aqui com uma demanda lá da Praça da Rodoviária, está precisando de uma limpeza lá. Foi comunicado também que tem algumas lâmpadas queimadas, então solicitar à Prefeitura que faça um serviço lá. Outra coisa que eu venho recebendo bastante reclamação, são coisas que quase que diariamente as pessoas vêm através das redes sociais, me ligando, me abordando na rua, a respeito da questão de limpezas nas escolas, nas creches e nos postos de saúde da cidade. Estivemos falando de algumas demandas aqui, o vereador Marcelo Ozelin também disse, lá do posto de saúde do Serra d'Água, mas a gente vem recebendo reclames aí por parte da nossa população, dos munícipes aí, a respeito da limpeza, então, em posto de saúde, creche e escola. Então, eu queria solicitar à Prefeitura que desse um reforço, uma força-tarefa, para que se resolva de vez, então, todas essas situações relacionadas a creches, escolas e postos de saúde aí da nossa cidade. Demais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Inscrito, o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, o Alan era o segundo, aí inverteu comigo, obrigado, viu, vereador? Mas eu vou elogiar você aí pelo menos a postagem que eu vi no Facebook da volta do Cine Grêmio. Fiquei muito feliz, muito contente, desde o início do mandato meu ano passado, nós estamos falando, nós estamos pedindo, nós estamos cobrando, falando que eu vou em Pirassununga, vejo um monte de ferreirense lá no cinema, levando dinheiro embora, São Carlos, bastante ferreirenses, esse tempo atrás foram 2 vans para lá, aproveitaram, almoçaram, jantaram, ficaram tudo lá, levando dinheiro embora, sendo que a gente precisa ter o nosso cinema aqui em Porto Ferreira. Então, parabéns, transmita aí a todos os envolvidos, os nossos sinceros agradecimentos. E o Miguel ainda
O professor Neguinho ligou para mim um dia e falou assim, olha, vai nessa causa do cinema. Tenho cobrado muito o Miguel. Então, só para falar que nós sempre cobramos, tá? E a gente fica contente em dar uma notícia dessa, tá? Esperamos que realmente a população de Porto Ferreira prestigie, tá? Nós tivemos, né, Geraldo, o Zé Dus na época, Cine São Sebastião, Cine Grêmio, né? O Zé Dus ficava namorando na praça naquela época, né? Onde os homens andavam de um lado, a Rádio Primavera tocava alto-falante e as mulheres andavam do outro. Mas isso aí é história para o nosso amigo Miguel Bragione, tá? E agradecer e parabenizá-lo. Miguel, o professor Nivaldo, estava pendurado aqui junto com o Gustavo da Cultura outro dia, para colocar os quadros, essa inovação do nosso presidente na nossa Casa de Leis, que é a Casa do Povo, mostrando um pouquinho da história dos artistas locais, né, do trabalho e não da história, desenvolvido por vocês. Parabéns, tomara que cada vez mais Porto Ferreira tenha em outros lugares também esse tipo de exposição. Nivaldo foi meu professor em 1986, de artes plásticas, no então industrial, entrando para o Djalma Forjaz, então nós conhecemos bastante o trabalho de vocês. Falando em artes ainda, em cultura, artistas que têm interesse em se apresentar no Natal de Luzes podem se inscrever na Cultura. Essa aqui é uma notícia que eu extraí do Porto Ferreira hoje, o Paulo Mourão está aqui também, tá? Saudar a presença do Mourão, saudar a presença do Osni com a inovadora, que vai ter Proerd também, né, Osni? E também do Paulo com a comunidade. E todos os outros que sempre estão acompanhando a Câmara através dos seus sites, o Efraim sempre lá falando, olhando, comentando, cobrando alguma coisa, elogiando outras. É isso que nós temos que aplaudir mesmo. Tem que ter a participação, tem que cobrar, tem que falar, tem que pedir, tem que exigir, mas tem que participar. Tá? Não adianta falar só de longe, se não participar, se não ver o que está acontecendo. Também quero parabenizar a Maquininha, por favor, transmita ao prefeito Rômulo, o Gideon também, por favor. Eu fiz a moção de aplauso para o deputado Campos Machado pela liberação de R$1 milhão do Campo do Cruzeiro, ao Madureira, secretário de Estado da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, assim como ao prefeito Rômulo e toda a sua equipe que fizeram esse complexo projeto, resultou na aprovação, tá? Então, é lazer, é entretenimento, é esporte, vai ficar legal aquela região, tá? Serão investidos ali R$1 milhão e mais a prefeitura vai colocar a contrapartida. E esses dias falaram assim, para que gastar isso lá? Melhor gastar com saúde. Uma pista de caminhada, uma quadra, não é saúde, não é esporte? Nós precisamos ter tudo sim. Nós precisamos ter esporte, saúde, lazer, entretenimento, cultura, turismo e educação. Nós precisamos ter sim. Falar em educação, a campanha também, parabenizar a Seção de Mobilidade Urbana pela campanha de segurança no trânsito que teve nas escolas. Está fazendo, tem várias ações fazendo, tem na primeira etapa do convênio desenvolvidas ações como faixas elevadas, travessia onde tem grande fluxo, trânsito aqui e ali e tal. E também agora quero alertar para uma coisinha que eu vi aqui, que também está para fazer ali na Sá de Taiar, uma ciclovia. Será construído um canteiro divisor de fluxo, ocorrerá um alargamento da avenida, dispositivo de acesso ao bairro Dornelles, Independência, Jatubás, Porto Novo, Aníbal, rotatórias. E a ciclovia terá 1,1 quilômetro de extensão, prevista uma ciclofaixa de 400 metros mais ou menos. Eu fiz um requerimento, achei que a resposta viria essa semana, indagando um pouquinho sobre a ciclovia, porque a Sá de Taiar é uma pista única que liga vários bairros. Essa ciclovia, por exemplo, da Avenida Nicolau de Vergueiro Forjaz, já cansei de falar, totalmente errada. Totalmente não tem espaço, não tem segurança, não tem nada. Para fazer uma ciclovia lá na Sá de Taiar, que é só uma via que liga para todos esses bairros, São Pedro, Dornelles, Independência, Jandira, Bandeirantes, Modelo, Vitória, Boa Vista 1, Boa Vista 2, também para o Zé Gomes, também ali para o Granjeiros, IPs, quem sabe também Santa Luzia, Porto Seguro, Porto Novo, Granjeiros. É uma via só. Tem que tomar cuidado para fazer uma ciclovia ali e não atrapalhar o trânsito. Então, nós queremos que faça obras, mas nós temos que tomar cuidado aonde vai fazer. Por isso que eu sempre falei que tinha que ter uma ligação Aníbal ao Dornelles. Tem que fazer.
sempre falei isso aqui, um bairro aqui do outro, os alunos para ir na Pedrina Pelizada, Sérgio, que mora no São Pedro ou no Dornelles, tem que pegar a Sá de Itaiar, sendo que era próximo. Então nós sempre estamos pedindo esse tipo de mobilidade, mas foi feito o recapeamento da Sá de Itaiar, tem que fazer lombada, vai ser feito, tem que fazer algumas galerias, vai ser feito, mas tem que tomar cuidado com a ciclovia, se não vai atrapalhar. Tá? Falei com o prefeito sobre o Minhocão, foi dada a ordem de serviço, a minha emenda para a reforma do Minhocão também já deve estar iniciando. Agradecer, tá, Maquininho? Parabenizar que esses dias de chuva também alagou o Minhocão, que também nós estamos falando a mesma coisa. O Renato acabou de falar aqui da Rudolph Streit, nós estamos falando ali da Francisco Prado e do Minhocão. Só tem esses dois acessos. Não é, Dentinho? A ponte está pronta? Não. A ponte saiu? Não. A ponte também não caiu, mas ainda está no papel. Então vamos cuidar do Minhocão, vamos cuidar da Rudolph Streit, para não chorar depois. Tá? Quanto à moção de aplauso, Dentinho, você também participou junto com o Marqueselli e na Antônio Justiniano, que nós conseguimos. Estamos falando de mobilidade, estamos falando de acesso. Antônio Justiniano liga 3 bairros. Não tinha asfalto nenhum para chegar lá. Nem pelo Zé Gomes, nem pelaquela do IP aqui embaixo, que é a Jean Gabriel Velim, né, que tem não é o IP, é uma... Como é que chama ali? O Jequitibá, isso. Então nós conseguimos ali Antônio Justiniano. Tá? Dentinho também fez esse pedido junto com a gente. Assim como o Miguel pediu ônibus para a educação, que nós conseguimos com o Marqueselli, assim como o Renato, junto com a gente, com o ônibus, com a ambulância. Então, que foi um pedido, sim. Nós temos que correr atrás. Tá? O Gideon falou do asfalto do Cristo, que ele foi um pedido dele, como o Kiko está comigo no asfalto da Vila Maria. Isso, são verbas. Como o Toninho pediu a patrulha agrícola. São verbas do Marqueselli, não interessa, que pode ser do Carlos Sampaio, pode ser do Macris, pode ser da Ota, pode ser do Rodrigo Garcia, pode ser do Guilherme Mussi, pode ser do Carlos Sampaio, como nós já falamos, ou de tantos outros. Não interessa, tem que vir para a nossa cidade. Tem que trazer recurso para a nossa cidade. Quanto mais, melhor. Tá? No mais, uma boa semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Inscrito o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação. Bom, tem alguns comentários a tecer. Como já fiz algumas críticas ao líder do governo aqui da Casa Municipal, vou também direcionar o início da minha fala ao senhor vereador Gideon. Eu não tenho entendido, vereador, qual tem sido o seu expediente na casa em relação a alguns projetos. Uns você pede a retirada no plenário, outros você tenta cooptar votos em bastidores para que, primeiro, venha rejeitar, caso não venha rejeitar o projeto em plenário, que não venha em votação. E aí que esses vereadores façam uma pressão para que não tenha votação do projeto e etc. Hoje o senhor foi favorável à população e tentou aí cooptar a situação para que retirasse da hora do plenário, sendo da Comissão de Justiça e Redação, já tendo lido o projeto anteriormente, sabendo do que estava escrito, ou só se o senhor não leu, emitiu o parecer e não leu. Outra situação, porque no momento agora, você está do lado do prefeito. Antes o prefeito enviou aqui para casa, faz alguns meses, um projeto de lei, oriundo de um anteprojeto meu. E o senhor fez fala contrário, conversou com vereadores aqui na casa contrária, para que não vote o projeto. Então eu não entendo qual que é o expediente aqui dentro da casa. Eu não consigo entender também. O líder do governo, ora, fala a favor do projeto, de um projeto, ora fala contra o projeto, aí assina um parecer, não fala nada, espera chegar no plenário. Não sei, realmente. Eu acredito que o mandato de vereador, ele não pode ter interesse de segmento X, de segmento Y. Você está aqui, a partir do momento que você é eleito vereador, você tem que beneficiar a população de modo geral. E não segmento X, nem segmento Y, nem as suas convicções pessoais. Aqui você está com o mandato de vereador. Ou seja, você tem que legislar para a população como um todo. Nem para X, nem para Y. Eu fui eleito com 623 votos. Você imagina em que eu tive aí 1 e pouco por cento da votação. Votação aí razoável para a eleição de vereador, mas de modo geral, irrisória.
Você imagina eu dedicar o meu mandato a esses 623 votos somente? A esse público de 623 votos? E, além disso, ir contrário a qualquer outra demanda que vá além do público que não seja o meu público maioria, que o meu público maioria seria o pessoal da área da cultura e educação? Será que é certo, é correto você dedicar o seu mandato a isso? Eu queria refletir sobre isso. Eu não sei se eu estou errado, se eu estou no poder errado, se a política ela tem que ser feita assim no Brasil, dessa forma. Então, eu não sei. Eu acho que o resultado da eleição, dessas eleições, não é para isso. Não foi para isso que nós fomos eleitos. E não foi para isso que o resultado agora, do dia 28 de outubro, as pessoas demonstraram também que não querem mais isso. As pessoas deram um voto não, deram um voto contrário à política que já existe, a política dominante hoje na sociedade brasileira. Então, eu acredito que, a partir do momento que eu entrei para a política no município, lá atrás, em 2012, quando apoiei a candidatura do Berck, em 2012, estávamos no PV, depois saímos do PV, iniciamos uma militância pelo PSOL, porque víamos que o PV no município não nos representava mais. Depois iniciamos um diálogo junto à Secretaria de Cultura aqui no município, que era o governo da Renata Braga, do PSDB, independentemente de partido. Você vê que você sai de um PSOL, que em âmbito nacional seria uma esquerda radical, e você vem dialogar com o PSDB no município. Por quê? Para você fazer projetos para a cidade de Porto Ferreira, independentemente de quem seja, quem estivesse lá. Se era Braga, se era Maurício. Vai, apresenta o projeto, vem para uma questão propositiva. Quantas vezes, vereador Miguel, você estando na situação de oposição, senhor presidente, como oposição ao governo Renata Braga, eu vim dialogar com o senhor aqui, atendi indicações do senhor, também do vereador Rômulo, na época era vereador. Quantas vezes nós conversamos aqui a respeito de projetos, mesmo sendo oposição ao governo? Por quê? Tentávamos manter sim um diálogo propositivo, um diálogo que fosse beneficiar a população. Lembro até hoje, fazia 2 meses, 3 meses que eu estava na pasta, o senhor enviou uma indicação para casa, lá em relação à guarda municipal. Atendemos, mudamos toda a questão dos vigias, para poder atender a sua indicação, mesmo você sendo oposição. Depois disso, coloquei como vereador, saí como chefia de seção de cultura, que estava desempenhando um bom trabalho, trabalhava de segunda a segunda, vi assim a melhoria naquele setor público, saí para cair para vereador, correndo o risco de não ser eleito. Fui. Por quê? Porque eu quero mudar a política da cidade. Não está certo desse jeito que é tocado. Então, do meu ponto de vista, tem que parar com esse negócio de não querer que as coisas venham em discussão, de ficar copitando voto em bastidor. Que é isso? Que negócio feio é esse? Porque você foi criado não sei aonde, é contrário tal propositura. Onde nós vamos parar com isso daí? Nós não vamos beneficiar ninguém? Outra situação, consegui, vereador Marcelo, a ambulância lá para o seu setor. Você acha que se eu fosse levar essa política antiga, retrógrada, ignorante, você acha que eu ia conseguir, ia lá querer beneficiar uma ambulância? Sabendo que tem um vereador que trabalha funcionário público, que está lá faz um tempão desempenhando suas funções? Não iria trazer ambulância, se eu fosse pensar dessa forma. Pelo contrário, porque sei que o seu trabalho lá vai ser desenvolvido muito bem, e vai facilitar muito. Quem vai ganhar com isso? É a população. Pouco importa a minha questão pessoal ou não. Quem tem que ganhar é a população de Porto Ferreira. Foi para isso que eu fui eleito, é para isso que eu ganho aqui o salário. É para isso que nós estamos aqui. Nem para ficar copitando voto e nem para ficar interesse particular em cima de projeto. Então, a minha opinião é essa, tá? Eu espero sinceramente que a partir do próximo exercício aqui nessa casa, as coisas passem a mudar um pouco, pare com essa coisinha de bastidor, porque outra coisa, eu com o meu mandato de vereador, vou passar a dar publicidade às situações que acontecem de bastidores, em cooptar voto, tá, para derrubar projeto, que são projetos favoráveis à população, que são projetos de interesse público. Isso daí vou dar publicidade em redes sociais. Então, vamos ver se dessa forma você passa a ter um discurso aqui mais propositivo, um diálogo de um nível maior, de um nível intelectual maior, que as pessoas possam vir aqui assistir às sessões, que traga a população para assistir às sessões. Porque ninguém nem quer vir assistir sessão nenhuma, com o nível de discussão que tem, tudo de bastidor, e ninguém quer ouvir. Por quê? Porque ninguém não tem interesse mais em discutir, em propor uma situação, porque já foi discutido lá atrás, dentro de sala. Então tem que parar com isso, tem que discutir em plenário as coisas. Vamos discutir em plenário, independentemente do vereador for votar a favor ou contra ao projeto X ou Y. Então essa é a minha opinião, essa fala que eu queria dar no início aqui da minha palavra de final. Em relação ao cinema, que o vereador Gustavo bem mencionou,
ele já tinha apresentado também alguns requerimentos no ano passado, mencionando a esse respeito. O município, aí, desde 2011, 2012, se eu não me engano, vereador, perdeu o cinema, a exibição de filmes aqui na cidade, e Pirassununga veio, então, a trazer uma empresa e começou aí a levar os ferreirenses até lá. E agora, na próxima semana, nós vamos ter a reabertura do Cine Grêmio, né? Agora nessa quarta-feira, na próxima semana, quarta-feira agora, às 7 horas da noite, o cinema vai voltar às suas atividades. Lembrando que essa primeira sessão, essa primeira exibição de filmes, vai ser a doação de 1 quilo de alimento. Tá? Então, a doação de 1 quilo de alimento, você troca o ingresso, já pode ser trocado agora, das 2 às 5 da tarde, no próprio cinema, você já pode garantir o seu ingresso para quarta-feira. Depois de quarta-feira, o filme ainda, o Cine Grêmio ainda não divulgou, né? Aí, eles, não sei se vão querer fazer uma surpresa por ser a primeira sessão ou não. A partir de quinta-feira, vai ter a exibição dos filmes, né? Eles vão divulgar a programação, que eu também não sei qual será essa programação oficial do Cine Grêmio, né? Que é uma instituição privada, particular. Eles vão divulgar a programação, enfim, talvez tenha 2 sessões por dia, não se sabe ainda, vai depender muito da demanda do público, né? Se vai realmente prestigiar o cinema ou não. Uma dúvida que muitos munícipes me indagaram, que é até importante trazer isso aqui a público, é em relação à atualidade do filme ou não. Por quê? Acontecia muito, né, Gustavo, do filme vir muito atrasado. Por quê? Porque tinha vindo pelo correio, etc. A distribuidora tinha que trazer ainda, às vezes, de Ribeirão para cá. Agora não, como é digital, vai ficar muito mais fácil tudo isso. Então, pelo que o pessoal do Cine Grêmio falou, agora os filmes vão ser também como Pirassununga, ou seja, os que estão aí na moda, né? Só que vai ter que só analisar a questão do filme para escolher, porque, como a gente sabe, as sessões vão ser limitadas, talvez 1 ou 2 por dia, então, por conta disso, poucos filmes serão exibidos. Mas serão filmes aí atuais, que realmente entraram em cartazes aí nas grandes cidades, e etc. Então, quero parabenizar o Galego, parabenizar a diretoria do Grêmio Ferroviário, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é oneroso, equipamento hoje de cinema é muito caro, você precisa fazer aí, dar entrada, autorização na Ancine, não é fácil. E eles conseguiram aí meses, né, aguardando toda essa parte burocrática, agora o cinema vai retornar às suas atividades. Muita gente gostou, enfim, acho que quem ganha com isso é todo mundo, prefeitura, Câmara, sociedade, então foi muito bom. Parabéns ao Cine Grêmio e espero que a população aí aproveite, prestigie o cinema, que é muito bacana. Como a gente fala, tem gente que tem condições de ir para Ribeirão, São Carlos, ou até mesmo Pirassununga, que é perto. Mas muita gente não tem condições, não tem carro, etc. A questão de ônibus é muito limitada horário, então vai ficar muito mais fácil aí para as pessoas poderem prestigiar. Eu achei bacana, muitos pais colocando nas redes sociais, o cinema era da minha época, agora meu filho vai poder ir, né, no mesmo lugar que eu ia. Achei isso daí muito bacana. Quero aproveitar aqui a oportunidade, parabenizar aí a Prefeitura Municipal, o prefeito Rômulo Ripa, que ele atendeu algumas demandas. Então eu quero, Maquininha, aproveitar para parabenizar também as demandas que eu te fiz, em nome do prefeito. Lá no Santa Marta, o pessoal já está usando lá o campinho, né, que estava faltando iluminação, então agora melhorou, era uma demanda do pessoal, apresentaram essa demanda à Secretaria de Esportes, o prefeito atendeu a solicitação, então vai ser um grande ganho. Outra situação é a Secretaria de Saúde. Né? A gente sabe que muitas pessoas têm reclamado em redes sociais a respeito de exame ou de consulta. E eu fiquei sabendo que a secretária Vera, ela tem atendido essas pessoas, ela tem procurado saber quem são essas pessoas, independentemente de vereador fazer a reclamação ou não. Isso é muito bacana. Então você vê uma secretária atuante, uma secretária que participa das redes sociais, enfim. Achei muito interessante isso. Já mencionei isso daí para o Rômulo, que ele, nessa questão aí, tem tido bastante avanço na área da saúde, então quero parabenizá-lo por conta disso, parabenizá-lo pela demanda também de Santa Marta. O pessoal lá do bairro ficou muito contente com a questão do campinho. Bom, do restante, gente, desejo a todos uma excelente semana e até a próxima sessão. Inscrito o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu gostaria de agradecer aqui também ao Maquininha, ao prefeito, do departamento de obra ali, pelo pedido meu para arrancar aquele tronco de árvore ali no Jardim Vila Real, que fazia tempo ali que precisava arrancar ali. A árvore secou, caiu um raio ali, ofereceu muito perigo ali à população. E hoje eu fui, me avisaram que arrancaram ali. Então, gostaria de agradecer ao prefeito, ao Maquininha, que sempre atende, o assessor do prefeito aí atende, e o departamento de obras.
E ali naquela rua, João Fratini ali também, tem uma depressão ali, que houve um acidente ali com uma moto, o rapaz caiu à noite ali, e não tem sinalização de trânsito, ou não sei o que, quando asfaltaram ali, deixaram um escoamento de água ali. E ali houve ali um acidente. Para que não tenha um acidente mais grave, tomar uma providência. Então fiz aí uma indicação aí, para colocar uma sinalização ali, avisando que tem essa depressão. E gostaria de avisar também que a minha emenda aí impositiva da reforma do posto de saúde ali, já estão começando ali, a secretária Vera já entrou em contato comigo, então nós vamos estar ali apreciando já o começo ali daquela reforma. E também do ano que vem, a minha emenda impositiva também vai para a reforma do posto de saúde da Vila Maria. Então, está aí a gente contribuindo para melhor atendimento às pessoas necessitadas que usam esse posto de saúde aí. O mais eu quero dar uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Inscrito o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, queria pegar carona também no Grêmio Ferreirense, Cine Grêmio Ferreirense, parabenizar pela atitude e conclamar a população para que venham prestigiar, participando, indo lá para assistir os filmes, porque foi vamos dizer assim, foi um clamor desta casa, através principalmente do vereador Gustavo, vereador Miguel, vereador Alan, e hoje está aí, voltando às atividades. Então, conclamamos aqui para o cidadão ferreirense para que ele vá lá com a família, com os filhos, com os amigos, participar de mais um lazer aí na nossa cidade. Queria pedir para o Maquininha levar ao Executivo o nosso agradecimento pelas demandas que têm sido atendidas prontamente. Quero deixar aqui, enfatizar aqui um buraco ali que havia muito grande no final, lá do Comendador Agostinho Prada, no fundo ali da FEPASA, provocando muito perigo, e prontamente eles atenderam, foram lá, consertaram. Também na Vila Nova, algumas demandas que eu pedi, operação tapa-buracos, imediatamente eles foram lá, consertaram, atenderam as demandas. Quero informar sobre o SEMI, o famoso postão lá onde o meu local de trabalho, quebrou a máquina, o aparelho que faz ultrassom, ele já é precário, e quebrou essa semana, na sexta-feira, mais precisamente, e durante essa semana eu creio que até o final da semana não conseguiremos atender as demandas. Aproximadamente 200 exames de ultrassom não deixarão de ser realizados. Isso vai trazer um transtorno, infelizmente é assim, mas por outro lado eu queria dar uma boa notícia, que eu creio que no máximo em janeiro nós já iremos recebendo um aparelho de ultrassom novo. A Secretaria de Saúde já fez a aquisição e nós seremos contemplados com um aparelho novo, zero, que eu creio que até janeiro já estará em uso na nossa unidade de saúde. Então, Porto Ferreira vai ser beneficiado com mais esse aparelho. Também quero dizer que os equipamentos do oftalmo também foram adquiridos também. Dr. Manuel, que vem ali labutando, trabalhando com aqueles equipamentos já sucateados, e que ele, muitas das vezes, o Dr. Manuel, tem atendido os pacientes lá no seu consultório particular, porque aqueles aparelhos que tem lá hoje estão já sucateados. Não oferecem condições de dar um exame com maior precisão. Então, ele muitas das vezes, quando necessita, ele atende
sem cobrar nada lá no seu consultório particular. Dizer também que aproveitar o gancho do SEMI, que também em janeiro nós queremos que vamos também instalar um aparelho de eletroencefalograma. Hoje esse exame é feito também na região, a demanda é grande, mas através da Secretaria de Saúde foi adquirido também um aparelho que em breve estará em uso lá do SEMI. Também falando do SEMI, o ano de 2019 nós estaremos ali recebendo a reforma do SEMI para que possamos ali dar um melhor atendimento aos pacientes que ali transitam, que são aproximadamente 700, 800 pessoas que transitam pelo SEMI diariamente, em busca de exames, em busca de consultas, em busca ali de medicamentos, de atendimentos, de pequenas cirurgias, de exames. Então, nada mais justo do que se oferecer o melhor ali para esta população que transita por ali. Queria também pedir ao nobre Maquininha que levasse ao Executivo um pedido para que se fizesse ali uma limpeza no SEMI. Com essas chuvas agora, o mato cresceu, então lá no fundo está muito intransitável. O mato está tomando conta lá, gostaria de que desse uma atenção especial. E também uma atenção especial para que nós pudéssemos reparar algumas longarinas, trocar alguns assentos. E tem diversas longarinas que estão em uso lá, mas umas estão faltando assento, a outras está quebrada. E talvez de 2 ou 3 nós possamos fazer uma. Então nós precisamos de um atendimento nesse sentido, de pedir para que um funcionário lá do Departamento de Obras compareça até lá, para que a gente possa trocar essas longarinas, para que a gente possa dar ali um melhor acolhimento ao nosso município. No demais, eu quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana a todos, muito obrigado. Inscrito o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Primeiramente, quero comunicar aqui a toda a população, a qual trabalhamos em prol da população ferreirense, que hoje estive em São Paulo, junto com a nossa deputada estadual, que nos anunciou hoje uma emenda de R$110 mil para o CIOMA, Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente do município, que a gente sabe que passa por dificuldades, está precisando de equipamentos. Sabemos que uma grande demanda dessa casa de reclamação dos senhores vereadores e da população é a respeito da melhoria da infraestrutura no município. E se não tiver equipamento, não temos condições de melhorar o trabalho. Então, aí é um posicionamento que esse vereador trabalha para o povo. Não posso deixar aqui de parabenizar a Secretaria de Educação pelo posicionamento a qual se colocou diante aos fatos que aconteceu em uma creche do município. As devidas providências foram tomadas devido a um caso muito complicado envolvendo criança. Então temos aqui que parabenizar a senhora Cláudia e parabenizar a todos envolvidos nesse trabalho para melhoria para o município. Também não podemos deixar de parabenizar aqui o funcionamento da Secretaria de Saúde na questão que aconteceu deixar um paciente para trás, mas o posicionamento dos gestores foi de grande valia para a população. Não posso deixar aqui também de rebater algumas coisas que foi questionado nesta noite, a questão a qual, por que estou aqui para legislar? Sou líder do governo, temos sim uma grande preocupação com a melhoria da situação para o município, a qual, quando pedi a retirada do projeto, o vereador falou que é o projeto 18, acho que ele errou, que é o projeto 16, na qual pedi a retirada, e quando pedi a retirada do projeto, foi em prol de melhoria para o município. A questão a qual fui atacado foi por um projeto que o nobre vereador Alan João colocou nesta casa, um anteprojeto, e eu me pronunciei contrário. A questão, quando se fala a respeito de ser contrário,
eu entendo que é desse projeto ao qual me posicionei. Saí a minha fala no jornal, nos jornais, fui criticado por alguns, elogiado por outros, casa democrática. Quando a gente fala de votação nesta Casa de Lei, o vereador posicionou a questão que faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento e também da Justiça e Redação. E quando esse vereador pediu a retirada do projeto, o que acontece? O voto, ele é livre nessa Casa de Lei. Cada um dos pares pode se posicionar como quiserem. No entanto, democrático. O vereador Alan, o nobre vereador Alan, levantou o contrário à retirada do projeto. O nobre vereador Sérgio levantou o contrário à retirada do projeto. Apenas fui até os nobres pares e informei as condições. No entanto, outros membros da comissão, todos os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação estiveram favoráveis à retirada do projeto. Mas por que estiveram favoráveis à retirada do projeto? Porque também pensaram da forma que eu comungo, da forma de melhoria para o munícipe. Querem derrubar o projeto? Não tem problema, mas aqui é democrático. Quando falamos, esse vereador não está fazendo nada nessa Casa de Lei, vou dar publicidade, por favor, dê publicidade do que acontece nessa casa. Isso é importante, a transparência para a sociedade. Mas se todos forem dar publicidade, nem comento o que preciso comentar nesta noite. Mas estamos preocupados com esses posicionamentos que às vezes são pessoais com o vereador, porque está contrário a um projeto. Me posicionei contrário desde o início nesse projeto, não mudarei o meu voto. Pode-se falar o que quiser nessa tribuna, me atacando todas as vezes, que não foi a primeira vez que atacou, no projeto da lei de acessibilidade que foi votado nessa casa. O nobre vereador também já me posicionou nessa questão. Então, vereador, o senhor não terá o meu voto nesse projeto, já fui declarado ao senhor. Se quiser dar publicidade, todos dá, não sou preconceituoso, respeito a todos, mas tenho a minha opinião. Da mesma forma que o senhor teve opinião contra a retirada do projeto nessa noite. Eis aqui um pouco da minha indignação com algum posicionamento de alguns vereadores, não muitos, mas poucos vereadores aqui, que se posicionam de forma pessoal, leva para o pessoal. Pares, obrigado por quem me apoiou, por quem não apoiou também, respeito o voto do vereador Sérgio, respeito o voto do vereador Alan, apenas não me posicionei nada contrário ao vereador Sérgio na minha fala nessa noite, porque ele não me atacou. Quem me atacou foi o vereador Alan. Não sei se vai me atacar, quem no vereador Sérgio acho que terá fala, mas respeito todos os votos aqui desta noite. Então, gente, por favor, Casa Democrática, cada um está aqui para legislar para o povo. Quando disse, se eu for legislar para os meus 623 votos só, seria de forma diferente. E se eu fosse legislar para os meus 545, também legislaria diferente. E estaria em outro lugar. Quem me conhece sabe da forma que eu sou, sabe da minha honestidade, do meu posicionamento em todos os lugares. Então, eis aqui minha posição a respeito do projeto que o nobre vereador já falou uma vez, que eu já me posicionei contrário, o jornal já me colocou contrário a essa questão desse voto que eu sempre falei e não escondo de ninguém. A minha opinião, o voto aqui é democrático. Cada um vota no que quiser. Apenas viemos e conversamos com os nossos nobres pares. O voto é individual. Você é eleito para legislar para todos, mas da forma que você achar que tem que ser, não da forma que o vereador quer que eu legisle ou que os outros vereadores querem que a gente legisle. Então, da forma principal, a população pede respeito, pede um posicionamento especial dos vereadores perante a necessidade da população, a necessidade da cidade que precisa de grandes melhorias. Esta é a minha fala nesta noite. Vereador, nobre presidente, muito obrigado. Deixo aqui a todos os presentes uma boa noite. Que Deus abençoe e que nos guarde nessa semana. Mas esse vereador tem o seu posicionamento da forma que ele acha que tem que ser. Muito obrigado. Inscrito de modo derradeiro, o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente e a todos que nos acompanham através das redes sociais e também através da Rádio Comunidade FM e também através da Inovadora FM, através do nosso
grande amigo Osni, que todas as segundas-feiras está aqui na casa para levar a informação à população ferreirense referente aos nossos trabalhos. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que não vou atacar o vereador Gideon jamais. Só que, como o vereador Alan disse, no meu ponto de vista, eu acho que a retirada desse projeto não foi pensando na população, não. Me desculpe. Eu estou do lado do vereador Alan. Porque se tivesse ao lado da população, teríamos votado contra já hoje e matar esse problema aqui hoje. Não adianta a gente ficar protelando as coisas aqui dentro. Parece que o pessoal aqui tem medo de votar as coisas, projetos executivos. Nós temos que começar a mostrar para o executivo que nós estamos aqui para avaliar os projetos e tem que votar. E se a gente achar que é contrário e que o projeto não é bom para a população, nós temos que votar contra. Não adianta retirar o projeto, porque amanhã vai estar aí novamente. Entendeu? Então, esse é meu ponto de vista. Quando o projeto é ruim, a gente já tem que votar logo e contra. Nada de ficar, tira para cá, volta o projeto para lá. Entendeu? Então, vamos já votar contra logo, e que a gente já para isso e já mostra que está do lado da população. Essa era a minha fala com relação ao projeto. Gostaria de parabenizar aqui o professor Nivaldo, que está presente aqui na sessão hoje, parabenizar pelos belíssimos quadros, aí, pela arte que ele trouxe aí para a gente, que está exposto aí, né, na Casa de Leis. Então, parabéns ao professor Nivaldo, colega de profissão, né, a gente já trabalhou junto em várias escolas. Então, é um prazer estar aqui hoje com a presença do senhor e também estar recebendo as obras de arte que foram confeccionadas por você. Parabéns. Gostaria também aqui de convidar a população ferreirense para comparecer no dia 14/11, na quarta-feira, no Ginásio Municipal de Esportes, para a formatura do PROERD, que vai estar acontecendo no dia 14, agora quarta-feira, às 19 horas. Também gostaria de parabenizar o professor Anselmo Basílio pela organização do Campeonato Municipal de Futsal, na qual teve encerramento na última sexta-feira. Eu estive presente. Gostaria aqui de parabenizar as equipes do Monte Real e a AMB, que fizeram um belíssimo jogo na final da Série Ouro, e também as demais equipes participantes, todos elogiando. Foi um belíssimo campeonato, e que o do ano que vem possa ser igual ou melhor. Gostaria aqui também de consternar aí o falecimento do senhor José Ailton de Oliveira, né? Um grande companheiro, nos deixou no último sábado. O José Ailton era técnico de futsal feminino de Porto Ferreira, um abnegado, um voluntário que lutava diariamente em prol das meninas, em prol do futsal feminino, que ele lutou muito e faleceu, inclusive, eu tive informações, por conta, foi um infarto fulminante, né? E ele disse que ele tinha ido fazer um bico aquela noite, justamente para que pudesse inteirar o dinheiro da viagem do jogo que eles teriam agora na quinta-feira. Porque, infelizmente, o Poder Executivo, esse ano, não ajudou em nada o nosso José Ailton e as meninas do futsal feminino. Infelizmente, eu pude acompanhar o sofrimento desse senhor, que tanto lutou pelo esporte aqui da nossa cidade. E ele faleceu numa noite onde estava fazendo um bico. Ele era padeiro, ele trabalhou durante todo o dia, e à noite ele foi fazer um bico para ganhar um dinheiro para que ele pudesse pagar o transporte das meninas que estarão representando a nossa cidade na próxima quinta-feira. É uma vergonha isso, né? E, enfim, quem conhecia o Zé Ailton via a luta dele diária com a sua bicicletinha, o dia inteiro correndo atrás de patrocinadores, quantas vezes eu não atendi ele aqui na Câmara Municipal, vi outros colegas aqui também atendendo ele, né? Infelizmente se foi. Eu espero agora que a administração, o Poder Executivo, possa estender as mãos
principalmente nesses jogos que estão faltando da equipe dele agora. Eles já estão nas semifinais da Liga Riopardense e da Liga Ferreirense. Então eu espero que, em homenagem a ele, em homenagem às crianças e às meninas que representam a cidade, que o Poder Executivo, pelo menos agora, nessa hora que ele não tem mais o José Ailton, que corria atrás e não dependia do Poder Executivo, não parava as suas atividades por conta de não ter ajuda, e principalmente agora, nesse momento, o Poder Executivo estendesse a mão a essas crianças, em homenagem a ele, pudesse ceder o transporte para que as meninas completassem o seu ciclo aí. E que o ano que vem, o Poder Executivo também, através da Secretaria de Esportes, possa encampar esse projeto que ele desenvolvia com tanto afinco e com tanta vontade, que era o futsal feminino. Tá? Então, está aqui minha palavra. Eu vou entrar em contato amanhã com o professor Anselmo, para que ele possa, então, estar estendendo a mão a essas meninas. No mais, eu gostaria aí de desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana. Senhores, inicialmente comunico mais uma vez o convite do PROERD, promovido pela Polícia Militar e a Secretaria de Educação. Ocorrerá dia 14 de novembro, no Ginásio de Esportes Adriano José Mariano, às 19 horas. Como alguns colegas já usaram da tribuna e manifestaram os agradecimentos e as honrarias ao professor, meu amigo Nivaldo Bazzi, uma satisfação ter as suas telas decoradas aqui na Câmara Municipal, e isso muito nos honra, tendo em vista que há anos, né, Nivaldo, nós buscamos aí divulgar, incentivar, desde a época do Instituto Cultural, sempre o Nivaldo colaborando com as suas telas e com a cultura de Porto Ferreira no que tange às artes plásticas. Parabéns pelo seu empenho, parabéns por sua dedicação. Nós que temos essa sensibilidade voltada à arte, que sabemos da diferença que isso faz, tanto na vida íntima, na vida pessoal nossa, quanto na vida coletiva. A arte, ela é mais que uma política, ela é uma comunicação irrefreada e harmoniosa, ou não. Quanto a alguns ânimos que foram tratados hoje nessa sessão, entendo produtivo a tribuna, ela é usada justamente para isso, para que o vereador manifeste de uma maneira educada o que pensa, o que entende, o que lhe afeta, o seu incômodo, essa maneira de o representante se manifestar ao seu colega ou a outro que não está no poder, a um chefe do Poder Executivo ou alguma outra autoridade, a outro setor, ela é uma maneira que ela carrega em si uma inviolabilidade por essa opinião que ele emite. No entanto, ele deve sempre se ater por não sair do eixo da harmonia, do eixo da respeitabilidade. Nós tivemos, nessa sessão, justamente na ordem do dia, após o pedido do vereador Gideon, uma situação desarmoniosa, uma situação um pouco desagradável e que, confesso aos senhores, reitera aquilo que estou pronunciando há meses dentro dessa casa. Há meses, enquanto, não vou dizer enquanto presidente, mas enquanto vereador, enquanto representante do povo, digo isso tanto nas conversas de corredores, que os vereadores me abordam, quanto em plenário, digo que a Câmara, ela é um poder instituído pela Constituição Federal, de acordo com o que diz lá o artigo 2º, por simetria. E o que isso quer dizer? É independente. A Câmara não tem grau de dependência com o Executivo. Entendo que, e acho prejudicial, particularmente, vou usar uma palavra não oportuna para isso, mas para demonstrar a gravidade, entendo como cancerígeno ao município de Porto Ferreira a Câmara agir como cartório de homologação. Tudo que o Executivo encaminha, a Câmara aprova. Tudo. Em 1 ano
e 11 meses, o Poder Executivo não teve um projeto rejeitado pela Câmara Municipal. Desculpem-me os colegas, isso é prejudicial ao Poder. Não estou dizendo que a Câmara ela tem que criar afrontas, mas situações já ocorreram aqui, inclusive me manifestei, saindo da função de presidente e como vereador, contra um projeto que foi aprovado, acho que por todos os colegas, aquele projeto da acessibilidade. E hoje mesmo ouvi uma pessoa me queixando e pedindo orientação por isso. A semana passada ouvi um contador, tá, preocupado, dizendo, Miguel, poxa, mas não foi aprovado isso, não está seguindo isso, está sendo o contrário, eu não estou entendendo. Quer dizer, problemas instituídos para o município, sendo que poderiam ter sido poupados, adiados, conversados, ajustados, com tempo, com moderação. Quanto ao manifesto do colega Alan, o vereador é legítimo em sua opinião. No entanto, vereador, eu peço para que o senhor tome algum cuidado com o que o senhor manifestou a respeito do comportamento da Câmara. Quando o senhor diz o comportamento da Câmara tem que mudar, eu entendo, o comportamento da Câmara tem que mudar, mas a mudança ela é de cada um dos senhores. E eu já dei o exemplo, agora há pouco, o senhor não estava aqui, sobre uma situação que particularmente entendia de gravidade e não foi analisada por nenhum dos colegas. Alertei, pedi, analisei, enfim, não é só essa situação. Existem outras que os senhores vivenciam diariamente e que reportam buscando a orientação. E uma coisa que eu procuro tratar cada um dos colegas e cada um dos senhores é sempre na justiça, sempre na equidade, sempre buscando uma saída justa, boa. Por quê? Nós somos representantes da população. Esse é o pressuposto inicial. Agora, quando o colega empregou um termo, estou até procurando aqui, para mim eu havia anotado, que era um termo dizendo, poxa, não está bom, tem que mudar o comportamento do poder. Ora, entendo perfeitamente, mas reitero, o comportamento do poder, ele é de cada um dos senhores. Se não está bom, o comportamento é de cada um dos senhores. A partir de janeiro, este que vos fala, deixa essa posição e assume uma cadeira aqui. Aí, eu terei poder do quê? De voto, de opinião. Enquanto estou como presidente, não posso me envolver nas discussões, nas divergências, no que cada colega pensa. E outra, mesmo não estando enquanto presidente, manifesto e defendo o meu ponto de vista, assim como os vereadores defenderam os seus. Essa questão, o vereador até abordou, olha, tem que dar publicidade. Francamente, vereador, sempre deixei totalmente aberto e com absoluta publicidade todos os atos, porque os atos do Poder Legislativo são públicos. Então, e sem, naturalmente, ofender o colega, ridicularizá-lo ou abusar da prerrogativa que nós possuímos enquanto representantes. Eu digo, só peço essa atenção, porque no momento alguns colegas até comentaram comigo, falando, poxa, peraí, mas aí a Câmara toda não é por aí? Não. Cada um deve se manifestar conforme o seu raciocínio, conforme a sua análise, conforme o seu pensamento, conforme a sua orientação, conforme a sua religiosidade, porque muito ela influi também. Enfim, conforme a sua crença, cada um tem a liberdade para agir de acordo com isso. Contra ou a favor daqueles que elegeram, né, de acordo com a sua cabeça que vai estar lá no travesseiro. Exigir que o colega e pedir para que o colega modifique o seu comportamento, quem é melhor em fazer isso, o vereador Alan, é o eleitor. Não há outro remédio. Então, se o eleitor não provoca o seu representante para que este mude o seu comportamento, o colega nunca vai mudar o comportamento, porque, desculpe, o senhor não vota em nenhum deles e nenhum deles vota no senhor, né? Quando estão disputando aí o pleito eleitoral, para a vereança, ou para a vereança no caso. Então, colegas, eu peço que a harmonia reine entre os senhores e incentivo os senhores nessas manifestações
sobre a livre expressão do pensamento e, sobretudo, sobre a livre opinião sobre as matérias tratadas. Não entendo, confesso, não entendo qual é o problema de, se isso for procedente, de um projeto ser rejeitado. Agora, alerto, nunca vi, é a primeira vez em 6 anos enquanto mandatário, que vejo uma Câmara não rejeitar um projeto do Poder Executivo e havendo, nesse envio de projetos e refreado, projetos com problemas, projetos preocupantes. Mas cada um tem a sua consciência e tem, além da consciência, a análise do eleitor, do cidadão, do munícipe que está acompanhando os serviços do seu representante. Eu agradeço aos senhores pela condução dos trabalhos dessa noite, agradeço a todos que puderam prestigiar essa sessão no auditório, também aqueles que acompanharam pela transmissão do site do Poder e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, agradeço ao Osni também pela presença, da Inovador FM, e encerro essa sessão convidando a todos para uma salva de palmas aos pavilhões.